Olá, boa tarde, a paz a todos. Vamos à leitura de um verso da Palavra de Deus para a nossa reflexão. No Salmo 27, o verso de número 14. Assim está escrito: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui estamos diante de um conselho da palavra de Deus. Nós que vivemos neste mundo, sempre enfrentamos algumas situações que, na maioria das vezes, foge do nosso controle. E ficamos em situação sem saber o que resolver, o que fazer. Queremos que a situação seja transformada, queremos que estas coisas aconteçam o mais rápido possível, porém, em muitas situações, não sabemos como agir. Esta é a natureza humana. Os problemas vêm e parece que deixamos-nos envolver por eles, então eles crescem diante de nós e nós vamos diminuindo. E ficamos impotentes, sem saber como resolver aquela situação. Mas o conselho da palavra de Deus para nós esta tarde é um conselho oportuno. É o melhor conselho que poderíamos ter, principalmente por ele vir da palavra de Deus. Sabendo que a palavra de Deus é para nós a nossa única regra de fé e prática. É o livro bendito, o livro de Deus, Escritura Sagrada, o santo livro do Senhor. O plano de Deus está aqui delineado de Gênesis a Apocalipse, e tudo o que Deus é e faz, ele deixou transparecer nas páginas da Escritura. Então, quando nós recorremos a ela, nós vamos encontrar um direcionamento para a nossa vida. Não vamos ficar andando em círculo, zanzando para lá e para cá, não. Nós vamos ter um posicionamento diante do Senhor. Então, quando chegar diante de nós uma situação difícil, como aquela que aconteceu para os filhos de Israel, quando eles estavam pela caminhada do deserto. Eles chegaram num lugar chamado Pi-Hairote, um beco sem saída. Um lugar difícil, porque enquanto você encontra espaço para caminhar e seguir adiante, você vai procurando soluções e respostas para debelar aquela situação que está afligindo a vida, o coração, enfim, tudo o que se diz respeito a nós. E nesta situação, as coisas ficam então difíceis. E eles estavam nesta situação. Foi necessário a intervenção de Deus para que eles pudessem voltar para o lugar direcionado por Deus e continuasse a sua caminhada. É como a semelhança daquele momento em que Deus, por mão de Moisés, estava tirando o povo de Israel do Egito e de Faraó para levar para o deserto. Mas entre a saída do Egito e a chegada no deserto, tinha à frente o Mar Vermelho. E o que fazer? Caminharam até chegar ao Mar Vermelho. Quando chegam ao Mar Vermelho, as águas impedem que eles atravessem. Eles tiveram que ficar parados. E ocorreu o seguinte: eles estavam saindo do Egito, indo para o deserto, encontram o mar na frente. Ficam parados. Enquanto estavam caminhando, a coisa estava fluindo. Mas a partir do momento que parou, surgiram os problemas. O mar à frente,
os montes aos lados, e atrás vem Faraó, furioso, perseguindo aquele povo. Eles ficaram como que encurralados. Não podiam voltar, não podiam ir para a direita nem para a esquerda, e para frente, muito menos ainda. O que fazer numa situação como esta? Foi aí então que Deus, que tem a solução, disse a Moisés que estendesse a vara e tocasse nas águas do Mar Vermelho, e ao tocar nas águas, o mar se abriu, se fez 2 montões, como que uma espessa avenida, e detalhe, em seco. Não ficou lama, seco. E o povo passou a noite toda atravessando aquele Mar Vermelho para chegar do outro lado. Faraó os alcançou, mas quando eles já estavam saindo do outro lado do mar, na direção do deserto, Faraó entrou junto, como que ir atrás e fazer valer que eles voltassem. Mas quando todo o exército de Faraó está dentro do mar, e o último judeu, o último israelita, sai da água e pisa na terra do deserto, o Mar Vermelho se fecha. As águas voltam à sua normalidade. Faraó e seu exército, seus carros e cavaleiros, pereceram nas águas do Mar Vermelho. Mas o povo passou a pé enxuto, nenhum deles morreu no mar, atravessaram do outro lado. Isto traz a confirmação para nós do que está escrito aqui. Espera no Senhor. Tem momentos na vida que não adianta a nossa agitação, o nosso afobamento, a nossa pressa, precipitação. Ela não vai resolver. Ela só vai dificultar a situação que nós estamos atravessando. É como o salmista Davi. Chegou em dado momento, ele disse, procurando socorro, não encontrou socorro na terra, não encontrou socorro nas pessoas, não encontrou socorro nos lugares, não encontrou socorro na força do cavalo, do guerreiro. E o que ele fez? Começou a olhar para os montes, quem sabe lá do monte vem uma saída, um socorro, uma solução. E quando ele está nesta reflexão, o pensamento dele, o espírito dele se volta para acima do monte e ele entende e afirma: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, se na terra, dos lados, direita, esquerda, a frente e a retaguarda, não tem uma saída, não tem uma solução, o socorro virá do alto. Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, o conselho aqui da palavra de Deus, para mim e para você, é: espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor serão encorajados. Os que esperam no Senhor não ficam presos às amarras da situação comprometedora que se apresenta diante deles. Mas quem espera no Senhor, espera na convicção de que Deus vai agir. E Ele sempre agirá no momento oportuno. Deus não age nem antes e nem depois. Deus tem a hora certa de mover-se em socorro e livramento do seu povo. Então aqui o conselho é: espera no Senhor, anima-te. Não é esperar no Senhor como que eu vou esperar, mas acho que nada vai acontecer. Não, não é assim. Tem muitas pessoas que são negativos. O jeito é esperar, eu vou então esperar, mas eu vou esperar sim. Mas não acredito que
vá ter alguma solução. Então, é uma espera frustrada, porque a pessoa vai ficar detida numa situação sem esperança, sem expectativa do que pode e deve acontecer, e, portanto, ela se entrega àquele estado de coisas e fica na lamúria, no lamento, na murmuração. Mas aqui a palavra de Deus afirma assim: espera no Senhor, anima-te. Quando nós decidimos esperar no Senhor, obedecendo a orientação da palavra de Deus, conforme está aqui, espera no Senhor, anima-te, e nos animamos. Animar em quem? No Senhor. É só o Senhor que pode nos animar. Não é o problema, não é a situação, não são as pessoas. Nós não somos movidos por animadores de auditório. Quem nos anima é o Senhor. E este ânimo que Deus injeta na nossa vida é tudo que nós precisamos para continuar esperando, na expectativa de que algo de Deus vai acontecer e vai nos tirar daquele momento difícil em que nós estamos aprisionados. Quando nós observamos esperar no Senhor com ânimo, nós vamos encontrar o salmista, no Salmo 40, o verso 1, ele deixou escrito assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então veja, espera no Senhor. Ele disse, esperei com paciência. A paciência vai alimentar a nossa esperança. E quando esperamos com paciência, nós não fazemos nenhum movimento que pode nos tirar do foco da bênção de Deus. Nós esperamos com paciência. O salmista também, no Salmo 62, o verso 1, ele deixou registrado assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Esperar somente em Deus, porque de Deus vem a salvação. O verso 5, ele diz, ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Então, esperar em Deus é estar seguro de que Deus tem a sua maneira de trabalhar na vida daqueles que esperam no Senhor. Então o conselho é, espera no Senhor, mas espera animado. Veja o que o Senhor Deus disse a Josué, quando encarregou ele de dar continuidade ao trabalho de Moisés na condução do povo de Israel, agora, do deserto para tomar posse da terra de Canaã. Então, em Josué, no capítulo 1, nós vamos encontrar, pelo menos, 4 vezes Deus dizendo que Josué precisava ter bom ânimo. Ele precisava se animar no Senhor. A responsabilidade era grande? Era. Mas ele contava com a cooperação e a ajuda de Deus na sua vida. Portanto, observe aqui, no versículo, Josué capítulo 1, no versículo 6, o Senhor diz a ele, esforça-te e tem bom ânimo. Então, esforçar e ter bom ânimo. No versículo 7, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares.
E no versículo 18 está escrito assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Então aqui o conselho é: espera no Senhor. Quando nós observamos o que o profeta Isaías deixou registrado no no capítulo 40 e no versículo de número 31, ele deixou escrito assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, observamos, esperam no Senhor. Então, o salmista deixou registrado aqui: espera no Senhor, anima-te. Então, à medida em que eu espero no Senhor, animado pelo Senhor, o que é que o Senhor virá fazer em nós? A continuação do verso diz: e Ele, quem? O Senhor. E o Senhor fortalecerá o teu coração. Quando o coração é fortalecido pelo Senhor, nós não nos deixaremos levar pelas situações de momento, pelas dificuldades. O salmista aqui, ele estava enfrentando situações difíceis. Ele estava cercado por adversários, por falsas testemunhas, pessoas que estavam ansiosos por colocar a mão em Davi, e Davi disse que pereceria, sem dúvida, se ele não tivesse fé, confiança no Senhor na terra dos viventes. Então aqui ele recebe uma orientação. Qual é o caminho de Deus para Davi nesta situação? Enfrentar os inimigos, enfrentar as falsas testemunhas, fazer desaforo? Não. Apegar-se ao Senhor. E conforme diz aqui, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Isaías, no capítulo 25, e o versículo 9, nós encontramos assim: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem aguardávamos. Na sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. E no Evangelho escrito por João, palavras de Jesus, registrada, diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então precisamos estar à luz da palavra de Deus, com o ânimo renovado. Esperar no Senhor, animado, e Ele fortalecerá o nosso coração. Então, esperemos no Senhor. Já observamos, dentro de alguns exemplos na palavra de Deus, que quando chegamos a situações que parece que é o fim, parece que a vida vem e coloca diante de nós um ponto final. Quem sabe você está vivendo assim hoje? Os problemas, as dificuldades, os apertos, as aflições, as angústias, os prejuízos que você tem experimentado, e você tem dito que para você chegou ao fim, o ponto final. Mas quando nós atentamos para o que diz a palavra de Deus e esperamos no Senhor e procuramos animar o nosso coração, não tem nada melhor para animar o nosso coração do que recorrermos às palavras da Escritura Sagrada. Quando vamos à palavra de Deus, estas palavras trarão ânimo
esperança, alegria, fortalecerá e desenvolverá em nós a paciência para suportar estes momentos, confiando em Deus, que Ele virá em nosso socorro e fortalecerá o nosso coração. Portanto, devemos esperar no Senhor. Quando a vida coloca um ponto final, ou quando a vida coloca um ponto final em cada um de nós, e recorremos a Deus, o Senhor Deus vem e tira aquele ponto final e coloca uma vírgula. E como diz, segue um novo caminho. Há uma nova oportunidade. Recebe agora de Deus este abrir do caminho. É como aconteceu, que eu já referi aqui. O povo de Israel cercado à frente pelo Mar Vermelho. Quando parecia tudo perdido, Deus abriu o mar. Quando chegaram em Pi-Hahirote, que não tinha mais saída, Deus criou uma saída. Quando Josué, terminando o deserto, para levar o povo para a terra de Canaã, apareceu na frente deles um Jordão. E Deus disse que é para eles caminhar. Quando os que levavam a arca tocavam com o pé nas águas, o Jordão se abriu e o povo atravessou a pé enxuto, tanto no Mar Vermelho quanto no Jordão. Algo humanamente impossível de acontecer. Mas quando o povo decidiu confiar e esperar no Senhor e animar o coração com as palavras de Deus, o poder de Deus se manifestou e o milagre aconteceu e eles atravessaram. Quando Davi não encontrou socorro aqui na terra, ele olhou para o céu e viu que de lá vinha o socorro de Deus. Eu e você, quando chegarmos a momentos difíceis, estão aqui os exemplos da palavra de Deus. Vamos atentar para eles. Vamos recorrer a eles. Isso vai alimentar a nossa fé. Vai fortalecer a nossa esperança. Vai trazer alimento para o nosso coração. E nós vamos continuar. E em dado momento, no tempo e a hora de Deus, as coisas acontecerão num piscar de olhos. Isto só Deus pode fazer. Ele fez por aquele povo, Ele faz por mim, Ele faz por você, Ele faz por cada um de nós. Então, não se entregue à fraqueza, ao desânimo, ao desespero, à angústia. Não. Recorra a Deus. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, do Senhor. Esta tarde, Deus pode visitar o teu coração e fortalecê-lo. Deus pode enxugar as tuas lágrimas. Deus pode alegrar o teu coração, doído, triste, amargurado. Mas Deus sabe como entrar neste teu coração e mudar a tua sorte. Deus é aquele que nos faz caminhar pelas alturas da sua presença. Portanto, aqui está o conselho de Deus para mim e para você. Não há motivos para o desespero. Não há motivos para parar. Não há motivos para voltar atrás. Não há motivos para perder a fé. Há motivos para esperar em Deus. Animar-se com as palavras de Deus. Ele vem em nosso socorro, fortalece o nosso coração e nos ajuda a atravessar o caminho que, sozinho, não conseguiríamos atravessar. Mas com Deus por nós e em nós, atravessaremos do outro lado e levantaremos a Deus
um tributo de glória, de honra, de louvor e de gratidão, porque Deus veio ao nosso encontro no momento mais difícil da nossa vida. É hoje o momento mais difícil que você atravessa? Deus está indo ao teu encontro para te ajudar e te socorrer. Tão somente espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.